Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, seu giro diário de notícias de toda manhã, com tudo que você precisa saber para poder operar no pregão desta quinta-feira, dia 6 de agosto. Bom, o dia já começa bastante movimentado essa manhã, o cenário interno volta com força, principalmente o cenário político. Tivemos aí grandes pautas entre a noite de ontem e amanhã dessa quinta-feira. Entre os principais destaques aí saiu pesquisa da Datafolha mostrando Dilma mais impopular, ata do Copom, nova derrota do governo no Congresso e também alguns destaques corporativos com balanços do segundo trimestre sendo divulgados entre ontem à noite e essa manhã. A Bolsa já abriu agora, né, 10h03, e já reflete bastante dessas pautas que a gente comentou no início, principalmente com a tensão política. O Ibovespa já mostra aqui uma queda de 0,7%. E é importante mencionar também o dólar, que já renova máximas de 2003. O dólar comercial estava cotado, a última cotação que eu tenho é de 3,52. É isso, né, Ricardo? Isso. E o dólar futuro também subindo 0,8 no maior patamar aí. Vamos dar uma olhada aqui. No maior patamar desde 2009. Bom, vamos passar pelos principais destaques da manhã e para a gente ter um panorama geral aí. Na pesquisa Datafolha, feita aí entre os dias 4 e 5 de agosto, mostrou 71% reprovaram a presidente contra 65% em junho. Esse nível de desaprovação supera as piores taxas registradas pelo presidente Collor, no cargo às vésperas de sofrer o processo de impeachment. E, dentre os dados da pesquisa ainda, apenas 8% dos entrevistados avaliaram a presidente com desempenho ótimo ou bom, e questionados se ela deveria sofrer um processo de impeachment, 66% dos entrevistados responderam que sim, também superando a taxa da pesquisa anterior de junho, que mostrava aí um patamar de 63%. Sobre a ata do Copom, seguiu na mesma linha da última reunião do BC, que sinalizou que manteria o patamar da taxa Selic como está por um bom tempo, né? Só que o que a gente vê hoje é o mercado comprando uma outra informação de que uma tensão interna política, o dólar já batendo máximas aí de 2003, pode pressionar o BC a ter que fazer uma nova revisão na taxa Selic. O DI estava subindo bastante, principalmente os DIs mais longos de 2021. Vamos pegar aqui. O DI de 2021 aqui, subindo 2%, uma forte alta desde a última reunião do Copom. Ele vem subindo bastante, mesmo com o BC aí sinalizando que não deve mais elevar a Selic. Dentre as opiniões aqui, eu peguei a opinião do Banco Modal, falando que o BC só eleva juro se o desvio ante a meta for muito grande, mas o que o mercado vê é que não terá muito como a meta da inflação ser atingida, né? As projeções aí já apontam para uma inflação esse ano acima de 9%, contra a meta da inflação de 4,5%, ou seja, a realidade que o BC está trabalhando parece que não está muito condizente com o que o mercado está enxergando para a economia, né? Bom, a gente tem bastante destaque corporativo, muito balanço foi reportado, os Minas. Vamos ver já como que abriram, antes de eu dar a palavra aqui para o Marcos para passar sobre os destaques políticos que estão agitando bastante o mercado hoje. Vamos ver aqui os 5 caindo
Espera aí, vou pegar aqui, mais fácil. Os em 5 caindo 2%. Caindo quase 2% depois do pregão. Hering também soltou balanço. O papel está mostrando uma queda de 3%. Agora é interessante a Hering, a gente até fez um desenho aqui no gráfico ontem. No primeiro trimestre, desculpa, a Hering soltou o balanço, veio muito pior do que o esperado pelo mercado. A divulgação do primeiro trimestre foi aqui, ó, no dia 7/5. Foi divulgado depois do fechamento do pregão. O papel abriu aqui no dia 8/5 com uma derrocada na bolsa, fechou em queda aí de 22%. O balanço veio muito abaixo do que o mercado estava esperando e, para piorar ainda, a empresa ainda sinalizou piores resultados nos trimestres seguintes, sinalizou que o segundo trimestre viria ruim, o terceiro trimestre também viria ruim. O mercado acabou devolvendo tudo no papel, né? E depois do resultado, até ontem, a ação caiu aí 40% depois do resultado do primeiro trimestre, né? Atingindo aqui o menor patamar desde 2010. Dá uma olhada nesse gráfico da Hering, né? O papel, em 2010, ele vinha sendo tido aí como um dos queridinhos dos analistas na Bolsa, até 2012, por aí. Depois disso, veio de uma forte derrocada, atingindo agora o menor patamar de 2010, ou seja, devolveu tudo, né? E sobre o balanço da Hering, deixa eu pegar os dados aqui, aproveitando que a gente já está falando sobre a empresa, né? A varejista reportou um lucro 20% menor do que no segundo trimestre de 2014. O resultado veio ligeiramente abaixo do que o mercado estava esperando. A estimativa aqui apontava um lucro no segundo trimestre de 63 milhões e a companhia reportou um lucro no segundo trimestre de 58,8 milhões. A receita da Hering caiu quase 10%, 9,3% no segundo trimestre, para 380 milhões. Agora, quando a gente fala de varejista, é legal a gente mencionar também o indicador que mostra as vendas nas mesmas lojas, né? Que são aquelas lojas abertas há pelo menos um ano, para utilizar a mesma base comparativa. A Hering mostrou um recuo de 1,7% nesse segmento. O mercado já trabalhava com um resultado ruim, não penaliza hoje tanta ação como a gente viu no primeiro trimestre, né? Com o papel aí caindo 22%. Hoje a Hering mostra uma queda, ainda está aí com uma queda de 2,9%, 3%. Ruim, mas não tão catastrófico como no primeiro trimestre. Bom, antes de continuar passando aí pelos destaques corporativos, eu vou passar a palavra para o Marcos para ele dar o tom aí, a letra dos destaques políticos. Depois a gente volta aqui para mencionar um pouco mais o que está acontecendo no mercado. Marcos, a palavra está com você. Bom dia, Paula. Bom dia, mercados. Muitas letras na política hoje, né? Muitas indicações e muitas coisas complicadas de se entender num primeiro momento, né? Inicialmente, aí a Paula falou até da pesquisa Datafolha, que mostrou muita dificuldade, um cenário de extrema deterioração aí da condição política do governo, né? De fazer articulações e com apoio popular mesmo, né? Que isso é um dos fatores que gera pressão sobre o Congresso e acarreta aí num processo de impeachment, né? É interessante destacar ontem a fala do vice-presidente Michel Temer, uma fala que parece que ele falava como já presidente da República. Foi uma frase até interessante que ganhou muito destaque nos jornais. Vou abrir aspas aqui. O país precisa de alguém que tenha capacidade de reunificar todos, né? Essa foi a fala do Temer. É interessante que ele se colocou à disposição de fazer essa função. Algo que mostra a extrema dificuldade da presidente Dilma Rousseff na articulação nesse momento, né?
Além desse noticiário aí do Temer, que o discurso foi feito logo após aí uma reunião com a presidente Dilma Rousseff, a colunista da Folha, Mônica Bergamo, falou sobre uma possível dobradinha com o Serra, né? O Temer já estaria, segundo a Mônica Bergamo, se articulando com o ex-governador José Serra e atual senador para já criar um cenário de governabilidade caso Dilma não continuasse na presidência, né? De acordo com a coluna da Mônica Bergamo, o interesse aí seria já o Temer ajudaria a construir uma imagem melhor do Serra com seus desafetos, e o Serra ajudaria o Temer no Senado a parar as arestas, digamos assim, né? Eles já estariam se unificando aí para fazer uma chapa. O Serra seria até ministro da Fazenda do Michel Temer, já vislumbrando 2018, quem sabe, para se lançar como presidente, tal qual ocorreu com Fernando Henrique Cardoso no governo Itamar Franco, do qual foi ministro da Fazenda. Hoje também marca o programa do PT aí, de inserção em rede nacional, né? O programa contará com o discurso da presidente Dilma Rousseff e promete, aí já tem organizações para panelaços, né? Novos panelaços sobre o governo e tal. Ainda sobre aparições na TV, o PSDB parece ter uma inserção programada que iniciará nessa quinta-feira, mostrando discursos da Dilma dizendo que o clima que a inflação está sob controle, enfim, e convocando a população para as manifestações do dia 16, o que pode gerar uma pressão ainda maior para o governo, né? Ainda no cenário político, o Janot foi o mais votado aí pelos membros do Ministério Público Federal para a continuidade no cargo da Procuradoria-Geral da República, né? Na lista é feita uma lista tríplice encaminhada à presidência. Normalmente, os presidentes indicam o mais votado. Janot recebeu 799 votos e essa indicação é submetida ao Senado. Tem uma sabatina e logo depois os senadores têm uma votação secreta para decidir se o candidato seria efetivamente conduzido ao cargo ou não, né? É interessante a questão do voto secreto, põe algumas dúvidas de se Janot teria condição aí de conseguir uma aprovação, levando em conta que 12 senadores estavam na sua lista e estão sendo investigados de alguma maneira aí na Operação Lava Jato. Ainda falando em Janot, o Janot foi homenageado, digamos assim, pelo ex-presidente da República, vítima de impeachment, alvo de impeachment em 92, Fernando Collor de Mello, que, de acordo com notícias de ontem até, o Janot teria dito que ele recebeu 26 milhões em propina ao longo de 5 anos. Na Câmara, a agenda é ainda mais complicada, né? O Congresso, o plenário aprovou por 445 votos a 16 a aprovação aí de um projeto que corrige aí, propõe um reajuste a servidores, né? E traz mais desgaste aí para o governo, né? Parece que os gastos aí seriam muito grandes aí, algo em torno de 2,5 bilhões para o governo, para o ajuste fiscal nessa questão. Lembrando que o governo tentou fazer uma campanha contra essa PEC, a PEC de número 443, e foi derrotado. No final, até o PDT e o PDT e o PTB, PDT e PTB, anunciaram rompimento com o governo. As duas siglas têm uma base de cerca de 44 parlamentares, o que indica aí um rompimento significativo, principalmente no que diz respeito ao fato de que o PDT é um partido que sempre foi um fiel da balança, sempre foi um grande aliado do Partido dos Trabalhadores. Esse é o cenário. Hoje tem a abertura da CPI do BNDES, abertura oficial, com a indicação dos nomes do relator e presidente. A princípio, o PMDB vai ter a presidência e o PR vai ter a relatoria. Se eu não me engano, vai ser essa a configuração. O PT está tentando trabalhar ainda nos bastidores para mudar isso, para entrar na relatoria, já que o BNDES
essa CPI tem um potencial de estrago muito grande. Ainda, de acordo no noticiário, o painel da Folha disse que o Cunha estaria mais interessado em acelerar as investigações aí na CPI dos fundos de pensão e dar uma reduzida na velocidade na CPI do BNDES, levando em conta que a CPI do BNDES pode pegar muito financiador de campanha, uma prática eleitoral que o Cunha é altamente favorável, né? Eu acho que o noticiário é esse, tem muita coisa hoje mesmo, é bom ficar de olho e tem mexido com a Bolsa, né? A Bolsa caindo 1%, a Petrobras caindo 2%, é muito interessante observar a influência do campo político sobre o mercado hoje. Paula. Muito obrigada, Marcos. Bom, pessoal, o mercado realmente abriu com força, muitos papéis movimentando bem forte hoje, Petrobras caindo, Vale caindo. Agora é importante destacar que além do noticiário político, esses papéis também seguem os preços da commodities que caem lá fora, né? O preço de minério caiu, se eu não me engano, 0,6%, petróleo também segue em queda e esses dois papéis tendem a acompanhar petróleo e minério, né? No caso da Vale, o minério, no caso da Petrobras, o petróleo. Entre as empresas que soltaram balanço, destaca aqui Braskem subindo 5%. A empresa reportou resultado hoje. Não tive tempo de preparar um número aqui para vocês, mas eu peguei no release da própria companhia. Reportou aí um lucro de 1 bilhão de reais no segundo trimestre contra 124 milhões de reais no mesmo trimestre do ano passado. O papel reagindo com bastante força na Bolsa hoje. Entre os destaques também, o Usiminas está subindo. A empresa não mostrou um resultado tão bom, na verdade. Ela teve um prejuízo. Deixa eu só pegar aqui o resultado da Usiminas. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui na nossa matéria mesmo, que aí eu já falo para vocês. Usiminas veio aí com prejuízo líquido de 781 milhões no segundo trimestre, contra um resultado positivo de 129 milhões no mesmo período do ano anterior. Mas o papel tá subindo hoje na Bolsa. Eu destaco também as ações das empresas de papel e celulose, Fibria e Suzano. Elas vêm de uma forte aceleração na Bolsa, puxadas principalmente pela valorização do dólar, né? Elas têm a receita atrelada à moeda e renovam máximas. Espera aí só um minutinho. Fibria, no caso da Fibria, renovando máxima desde 2008. O papel vem numa forte toada aí. 1, 2, 3, 4, 6 pregões seguidos de ganho. No período subindo 10%. Suzano. Se pegar o mesmo período, né, os 6 pregões, no mesmo período aqui, Suzano subindo 11%. Papéis se beneficiando da escalada do dólar na Bolsa. Agora, um outro destaque que eu tenho aqui para vocês em relação à Prumo. Ela anunciou nessa manhã venda de 20% do terminal de petróleo do Açu, uma venda aí que saiu por 200 milhões de dólares. O papel ainda está em leilão na Bolsa. Não estou sem o preço que deve abrir. Você chegou a conferir aí, Ricardo? Ainda está em leilão. Ainda está em leilão. Tem o preço teórico para gente? O preço teórico para 81 centavos. 81 centavos? Isso. Em relação ao fechamento de ontem, deve dar aí uma alta de 5%, né? Mas lembrando que o papel tem um valor de face muito baixo e qualquer movimentação já traz uma valorização considerável para ele, né? Bom, pessoal, é isso. Lembrando que hoje à noite tem o resultado da Petrobras, então vale ficar
atento a isso, o papel deve reagir às expectativas do mercado e também é aguardado para hoje a formalização do pedido de IPO da BR Distribuidora, que é subsidiária da companhia. Então é importante ficar atento a isso aí. Vamos seguir acompanhando o pregão, que parece ser um dia bem cheio. Bom, aguardo vocês antes da abertura do pregão de amanhã e até mais.